Alô amigos, esse é o canal Kodama na Comunicação e hoje eu quero falar de um disco, um long play como se dizia antigamente, um álbum maravilhoso. 50 anos de um clássico do rock, um clássico que mudou a história do rock. Inclusive é um dos meus discos favoritos, a minha banda favorita, uma das minhas bandas favoritas e inclusive tá aqui, ó. Aqui está a capa dele, ó. Exatamente aqui, enfeitando o cenário do canal, né? The Dark Side of the Moon, o lado escuro da lua, uma obra-prima que se você não conhece, precisa conhecer. Escute o disco de uma vez só, do início ao fim. É uma obra-prima que, para mim, é a maior obra-prima do rock, mas tem gente que acha outros discos melhores. Para mim, é a banda que melhor define o rock progressivo. Vamos falar desse disco numa matéria especial da revista Veja, que eu achei sensacional. E você vai entender por que The Dark Side of the Moon, obra-prima do Pink Floyd, é considerado a obra do rock. Peço a você também, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, o que você acha da obra de Pink Floyd e compartilhe este vídeo. Olha que matéria interessante da revista Veja. The Dark Side of the Moon, os 50 anos do clássico que mudou o rock. Com o álbum que ganha reedição luxuosa, o grupo inglês Pink Floyd provocou uma revolução sonora. Existem discos que representam uma evolução ou uma transformação na carreira do artista. Existem discos que turbinam a popularidade de quem o gravou. Existem discos que definem uma era. E existe The Dark Side of the Moon. Lançado em 1º de março de 1973, o 8º álbum do Pink Floyd completa 50 anos nesta semana. E representou não só um renascimento para o grupo inglês, mas a reinvenção do rock como se conhecia até então. Roger Waters, voz e baixo, David Gilmour, voz e guitarras. Aliás, os dois não se dão, os dois estão brigados inclusive. Rick Wright, voz e teclados, e Nick Mason, bateria. Abandonaram ali sua encarnação mais experimental para lapidar álbuns temáticos, concisos e bem mais acessíveis. Ampliaram de modo exponencial seu público, ajudaram a desenhar a era de ouro das rádios FM e a redefinir os contornos dos shows de rock e influenciaram gerações futuras de artistas. Considerado a obra máxima do Pink Floyd e empacotado numa embalagem de visual antológico com seu famoso prisma, The Dark Side of the Moon não fez sucesso apenas, tornou-se fenômeno histórico. Adquirido por mais de 50 milhões de pessoas, é um dos 25 álbuns mais vendidos de todos os tempos. Seus matizes e detalhes, gravados com a tecnologia de ponta na época, em 16 canais pelo mesmo Alan Parsons, responsável por Abbey Road, disco de melhor som dos Beatles, pareciam sob encomenda para demonstrar os predicados das transmissões em estéreos das rádios FM. Ao vivo, o repertório do disco era apresentado em mixagem quadrafônica, precursora do som surround, elevando o nível dos shows de rock e reforçando a posição do Pink Floyd como pioneiro de novas possibilidades cênicas, algo ajudado pelo uso de fitas pré-gravadas e de efeitos visuais no palco. Composto de letras escritas na sua maior totalidade por Roger Waters, com base em suas preocupações diante das pressões da vida moderna, dinheiro, guerras, o medo da morte, o disco inaugurou uma nova era para o Pink Floyd, distanciando-o da personalidade original, ligada a temas espaciais e esotéricos. Definida por Syd Barrett, cantor, compositor, guitarrista,
cofundador e frontman da banda. Por outro lado, é gigante às sombras de Sid, substituído por Gilmour após uma desintegração mental potencializada pelo uso de LSD sobre o disco. A partir do título pensado inicialmente para aquele conjunto de canções, O Lado Escuro da Lua, uma obra para lunáticos variados, a insanidade e o pior do ser humano, como a violência, costuram o álbum, da batida de coração da abertura à última música. Para pontuar o tema, Roger Waters fez perguntas a diferentes pessoas. Quando foi a última vez que você foi violento? Tinha razão? Alguma vez achou que estivesse ficando maluco? E usou a gravação das respostas no disco. Paul McCartney foi um dos entrevistados, mas ficou de fora, pois quis ser engraçadinho nas respostas. No entanto, Henry McLeod, guitarrista de sua banda Wings, entrou no disco ao tentar lembrar quem estava com a razão numa briga com a esposa. Não sei, estava muito bêbado, respondeu. Curiosamente, os Beatles participam involuntariamente de The Dark Side, na hora em que se gravava a fala do porteiro do estúdio Gary O'Driscoll, que encerra o disco de modo tão forte e desconcertante: não existe um lado escuro da lua, na verdade, ela é toda escura. Lá no fundo baixinho, alguém reproduzia uma passagem orquestral de Ticket to Ride. A perenidade e a influência do álbum mantém-se. Ele computou até agora 970 semanas na parada dos Top 200 da Billboard. E sem The Dark Side of the Moon, talvez não tivéssemos hoje a música de artistas como Radiohead ou The Flaming Lips, que regravou a obra-prima freudiana do seu jeito em 2009. Exemplo do enraizamento do disco na cultura pop planetária, alguém concluiu em 1995 que fazia sentido assistir ao filme O Mágico de Oz, ouvindo-o. Os pontos chaves do filme e do álbum, como por mágica, coincidem. O cinquentenário da obra tão emblemática será comemorado com requinte, com uma edição super deluxe que sai em 24 de março, sob a forma de um caixote contendo o disco original, mais versões com mixagens em Dolby Atmos e em 5.1 Surround, e uma riqueza de brindes. Além disso, haverá ações paralelas, como um concurso de animações baseadas nas faixas do disco e audições em planetários do mundo inteiro, acompanhadas de imagens criadas para a ocasião. Apesar das celebrações, a reedição reforçou a acrimônia entre Waters e os membros sobreviventes do grupo, Mason e Gilmour, donos da marca Pink Floyd. De pirraça, Roger regravou há pouco o disco sem os antigos colegas, para sublinhar sua posse sobre as músicas. É meu o projeto, eu os compus, ralhou. De fato, Roger é o compositor e tem direito de fazer o que bem entender com a obra, mas o The Dark Side of the Moon, que perdura e fascina as gerações, será sempre o original. Aí está a grande obra-prima de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, completando esta semana 50 anos. Jamais alguma outra obra chegará perto de The Dark Side of the Moon, o lado escuro da lua.